Mais uma vez, boa tarde. Esta é a quinta e última sessão deste ciclo de webinários com o título Volta a Portugal Ornitológica, no qual estamos a percorrer o território de Portugal, a falar dos diversos locais para a observação de aves, assim como dos habitats e das características de cada região. Este percurso, este ciclo tem sido um percurso, uma visita virtual ao longo do território nacional, com o itinerário que aqui está desenhado. Esta sessão começou no dia 26 de dezembro e na primeira sessão falámos em detalhe da região norte destes 5 distritos, Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, portanto Minho, Douro Litoral e Trás-os-Montes. Na segunda sessão falámos da região centro, atravessámos os distritos da Guarda e Viseu, depois viemos ao litoral, visitámos os distritos de Aveiro e Coimbra, a seguir fomos à Beira Baixa, a Castelo Branco e terminámos a sessão no distrito de Leiria. A terceira sessão, que foi anteontem, teve como tema o Ribatejo e a Extremadura, portanto Lisboa e Val do Tejo. Percorremos o distrito de Santarém, o de Lisboa e uma parte do distrito de Setúbal. Na quarta sessão, que teve lugar ontem, o tema foi o Alentejo, e ficámos a conhecer mais em detalhe primeiro o distrito de Porto Alegre, depois o distrito de Évora. Falámos brevemente da parte alentejana do distrito de Setúbal, que é esta parte aqui mais a sul da Bacia do Sado, e por fim falámos do distrito de Beja. Na sessão de hoje, que vai fechar este ciclo, vamos falar da única região que falta no continente, que é o Algarve, e depois vamos também ficar a conhecer um pouco mais as regiões autónomas da Madeira e dos Açores e as aves que por lá ocorrem. Nós tínhamos terminado a visita ao distrito de Beja aqui na zona de Mértola, portanto aqui ao pé da mina de São Domingos, junto ao Rio Guadiana. Ficámos aqui mesmo no cantinho do Algarve, entre o Alentejo e o Algarve, aqui junto à fronteira, e é por aqui que vamos começar. Vamos exatamente entrar aqui pelo Nordeste, depois vamos percorrer a costa do Algarve, com uns saltos até ao interior. Vamos terminar aqui no Cabo de São Vicente e depois então passaremos para as ilhas. Então, o distrito que nos falta é este que está aqui assinalado, é o distrito de Faro, que é o distrito mais a sul de Portugal continental e coincide com na totalidade com a região do Algarve. O distrito de Faro faz fronteira unicamente com o distrito de Beja, é o único distrito com o qual confina. Depois isto a norte, depois a leste a fronteira com Espanha, e depois tem costa atlântica, quer a sul, quer a oeste. Portanto, esta é a costa ocidental algarvia e esta aqui é a costa sul. Temos aqui um mapa mais detalhado da região. O Algarve, como podem ver, tem assim uma forma de um retângulo um bocadinho torcido. Ele sobe, a costa sobe, depois aqui desce, depois volta a subir, e o interior também faz a fronteira com o distrito de Beja também faz um desenho parecido. Portanto, este é o aspecto do Algarve, tem o aspecto deste retângulo ondulado. O rio mais importante é o Rio Guadiana, que, como vimos ontem, no Algarve forma sempre a linha de fronteira com Espanha. Ele vem aqui de Mértola, passa ao pé de Mértola e depois banha Alcotim e vai sempre seguindo a fronteira, desaguando junto a Vila Real de Santo António. Embora seja o rio mais importante do Algarve, a bacia hidrográfica do Guadiana apanha apenas uma pequena porção, mais ou menos aqui este triângulo, que vai aqui desde Monte Gordo até ao Meixal, mais ou menos, porque aqui na fronteira com o Alentejo é a Ribeira do Vascão que corre para o Guadiana. Este triângulo, aproximadamente, pertence à bacia do Guadiana. Tudo o resto são ribeiras mais pequenas e outros rios que têm bacias próprias e que normalmente a hidrologia se designa como a bacia hidrográfica do Algarve. Muitas vezes fala-se da bacia do Algarve como, referindo ao conjunto de tudo isto, mas na verdade são uma data de rios independentes, dos quais o mais importante é talvez o Rio Arado, que nasce aqui nas serras e que depois passa em Silves e desagua junto a Portimão, é o Rio Arado, isto nesta parte ocidental. Na parte oriental temos o Rio Séqua, que nasce também aqui, alguns na Serra do Caldeirão, e que desagua em Tavira, sendo que quando chega a Tavira muda de nome e deixa de ser Rio Seco e passa a ser o Rio Gilão. Depois temos uma série de outras ribeiras, entre as quais a Ribeira de Quarteira, a Ribeira de Mensafrim, a Ribeira de Alcantarilha, que correm para sul, e depois aqui ao oeste a Ribeira de Algesur. O Algarve, em termos
é uma região única, mas normalmente consideram-se duas designações, que são o Barlavento e o Sotavento. Há uma discussão muito antiga sobre onde é que ficam os limites de uma e de outra, e não há um consenso em torno disto. Grosso modo, o Barlavento é a metade ocidental e o Sotavento é a metade oriental. Mas isto é uma versão muito simplificada, porque há quem diga, por exemplo, que o Sotavento é só de Faro até à fronteira e que o Barlavento é só da Albufeira para oeste, até Sagres, e depois esta parte é o Algarve Central. E depois ainda há os mais puristas que dizem que o Barlavento só começa de Lagos para o oeste. Portanto, as definições variam um bocado, mas na versão mais simplificada de todas dividimos aqui o Algarve ao meio e desta linha para cá, ou se quiserem até podem ir aqui pela autoestrada, se preferirem, que é a autoestrada para o Algarve. Portanto, o que está para o oeste é Barlavento, o que está para o leste é Sotavento, mas de facto quando falamos do Algarve Central, referimos aqui a esta zona tipicamente entre Albufeira e Faro. E depois, há aqui também um outro contraste que é o Algarve no litoral são terras baixas, no interior é serrano, tudo isto é serra. Sendo que a serra mais importante é a Serra de Monchique, que se situa aqui na parte ocidental e que se ergue aos 900 metros, é o segundo ponto mais alto do sul do Tejo, o mais alto, como vimos ontem, é a Serra de São Mamede, perto de Porto Alegre, que vai aos 1025, Monchique vai aos 900 ou 902, e depois temos outra serra importante que é a Serra do Caldeirão, que fica aqui entre São Brás de Alportel e Almodóvar, portanto aqui na zona do Ameixal, e que se ergue aos 600 e qualquer coisa metros. Depois aqui pelo meio há umas zonas onduladas que não têm um nome propriamente, mas que são as serras de Silves. Aqui entre Lagos e Algesur temos uma serra não tão grande, mas também bastante acidentada, que se chama a Serra de Espinhaço de Cão. E depois aqui no extremo nordeste, ao pé de Alcoutinho, temos uma zona de Planalto, que é o Planalto de Alcoutinho, ou de Martim Longo, e que é uma zona um bocadinho menos acidentada. De resto, isto é tudo muito acidentado. O interior do Algarve é uma zona de terrenos muito pobres, cobertos de xisto, mas muito, muito diferente do litoral, e isso também tem implicações, quer na paisagem, quer na observação de aves. Finalmente, em termos de zonas úmidas, temos aqui a zona úmida mais importante, que é a Ria Formosa. A Ria Formosa não tem nada a ver com a Ria de Aveiro, em termos de aspecto, porque a Ria de Aveiro, apesar de se chamar Ria de Aveiro, não é uma ria no sentido da Ria Formosa, é um estuário. É o estuário do Rio Volga, que tem uma série de canais e de zonas parcialmente inundáveis, e tem umas ilhas no meio, mas a Ria Formosa, ao contrário da Ria de Aveiro, que é um estuário, a Ria Formosa não é um estuário porque não há nenhum rio que alimenta aquilo. É uma laguna, é uma zona em que a maré sobe e desce, que vem do mar e que está separada do mar por um conjunto de ilhas barreira, que são assim umas restingas, não é bem umas restingas, são uns cordões arenosos que são depois separadas por pequenas barras. Há 5 ilhas barreira, separadas por 6 barras, e depois há uma restinga em cada extremidade. Portanto, é uma espécie de proteção arenosa, e depois aqui dentro temos então esta zona de ria, em que a água do mar vai entrando e saindo. As 5 ilhas são, de leste para oeste, Cabanas, Tavira, Armona, Colatra e Barreta, que agora é mais conhecida como Ilha Deserta. Portanto, isto é o aspecto da Ria Formosa. Depois outras zonas úmidas importantes são o estuário do Rio Guadiana, que forma aqui uma zona importante, que é o Sapal de Castro Marinho. Depois ao oeste temos a Ria de Alvor, que também se chama Ria, mas que mais uma vez é um estuário, na verdade é uma junção de 2 rios, que é a Ribeira da Torre e a Ribeira do Aliaxo. Depois ainda ao oeste temos aqui o estuário da Ribeira de Algesur, que eu também já vou falar a seguir. No interior temos algumas albufeiras, mas são albufeiras em zonas serranas, muito cavadas, e portanto não têm tanto interesse para as aves como as albufeiras alentejanas. Temos aqui a barragem da Bravura, perto de Lagos, depois aqui a barragem de Odelouca, aqui perto de Silves, a do Arado e a do Funcho, e deste lado a barragem do Beliche e a barragem do Odeleite, ambas perto de Castros Marinho. Depois há uns açudes mais pequenos também. Portanto, isto é assim uma vista geral da geografia do Algarve, para ficarem com uma noção. Mais um pormenor: toda esta costa aqui ocidental é rochosa, tem praias pelo meio, mas é sobretudo rochosa, até Sagres. Depois aqui continua a ser rochosa, sempre rocha, tem algumas praias, umas maiores, outras mais pequenas. A partir de Portimão continua a ser rochosa, mas as escarpas são cada vez menos altas, até chegarem aqui à zona da Albufeira, e um bocadinho depois da Albufeira, entre a Albufeira e Quarteira, as escarpas desaparecem completamente e daqui para a frente é sempre areia, já não há mais escarpas. Portanto, há também uma diferença em termos de paisagísticos e geográficos entre o Barlavento e o Sotavento. O Barlavento tem costas rochosas, com algumas praias, o Sotavento é só areal.
Pronto, então vamos começar esta visita, agora que fiz esta longa introdução à região, mais longa que as outras, porque também estamos a falar só aqui de um distrito. Entramos por Alcoutim. Alcoutim, como eu disse, é uma zona aqui de Planalto, é atravessado por algumas ribeiras, é o concelho mais árido do Algarve, e a paisagem já tem um certo sabor alentejano, e é também o melhor concelho do Algarve para ver algumas espécies que não encontramos no resto da região. O limite norte é formado pela Ribeira do Vascão, e depois mais a sul temos a Ribeira da Foupana e a Ribeira do de Leite, que também correm para leste, em direção ao Rio Guadiana. E nesta zona tão árida, os sítios mais interessantes são exatamente aqueles onde temos água. Aqui é um aspecto do Vale da Ribeira de Odeleite, aqui um pouco a sudoeste de Alcoutim, ao pé de um dos locais mais visitados por quem quer ver algumas aves aqui do interior, ao pé de um lugarejo chamado Bentos, no concelho de Alcoutim. E aqui vemos as encostas, são terrenos muito pobres, como eu disse, são zonas de xisto cobertas por estevas, com algum azinho, e ao longo das ribeiras encontramos a vegetação mais densa. Estas ribeiras encontram-se marginadas sobretudo por loendro, que são uns arbustos muito bonitos, que dão umas folhas cor-de-rosa, que às vezes também são plantados nos jardins, e depois têm às vezes outro tipo de vegetação arbustiva, mas não há galerias ripícolas no verdadeiro sentido do termo, porque isto é tudo muito, tem muita rocha e são terrenos pobres e áridos e, portanto, a vegetação não se desenvolve muito. Mas há aves que gostam disto, e uma das aves mais características deste local é o roxinol do mato, que é o Cercotricas galactotes. Também ocorre no Alentejo, e aqui no Algarve este sítio é o sítio mais conhecido para procurar a espécie aqui em Bentos. Outras espécies que aparecem por aqui são o borrelho pequeno de coleira, que também já falamos por Alentejo, gosta muito destas ribeiras com cascalheira, e aparece, em anos recentes tem aparecido também o andorinhão cafre, de que eu tenho falado a propósito da mina de São Domingos. Outras aves muito comuns nesta região do interior do Algarve são a rola brava, que também já mencionei que aparecem atrás dos montes. Elas no Alentejo são relativamente escassas, mas depois no interior do Algarve voltam a ser comuns, não tão abundantes como atrás dos montes. Papa-figos também há aqui muito, abelharuco, e aqui nestes interiores do Algarve há alguns casais de águia de Bonelli que de vez em quando também surgem por aqui. São então algumas das espécies que podemos esperar encontrar em Bentos, juntamente com outras coisas mais triviais, como por exemplo o maçarico das rochas ou o guarda-rios. Depois descemos até ao cantinho mais a sueste do nosso país, junto a Vila Real de Santo António, temos outra sede de concelho um pouco mais pequena, que é Castros Marim. Castros Marim é uma localidade pequena, mas é conhecida no meio ornitológico porque dá nome a uma reserva natural, que se chama Reserva Natural do Sapal de Castros Marim e Vila Real de Santo António. Ela tem o nome dos dois concelhos, mas a porção que está em Vila Real de Santo António é muito pequena e na prática a reserva está quase toda no concelho de Castros Marim. Fica aqui junto à A22, que é a Via do Infante. É uma reserva muitíssimo interessante para ver aves. Isto é uma zona de sapal com algumas charcas que existe aqui junto a esta ponte, que é a Ponte Internacional, a Ponte Internacional do Guadiana, que atravessa em direção à Espanha. E as zonas mais interessantes situam-se entre a ponte e o Oceano Atlântico. Há várias zonas de sapal, há várias zonas de salinas também. As salinas, recordo, são muito interessantes para ver aves aquáticas, em especial durante a maré cheia, e estas salinas de Castros Marim atraem imensas aves, grande quantidade de flamingos. Aliás, este ano registou-se pela primeira vez a nidificação de uma colónia de flamingos em Portugal, foi nas salinas de Castros Marim, em abril e maio. Já tinha havido tentativas isoladas de reprodução, mas nunca uma situação em que nidificaram, penso que nasceram mais de 500 crias, portanto foi assim uma coisa extraordinária. E de resto observam-se garajaus grandes, que são aqueles garajaus maiores com o bico vermelho vivo, observam-se patos brancos, tadornas, muitos outros patos invernantes, andorinhas do Maranã, toda a espécie de limícolas, havendo bons números de alfaiates a nidificar. Esta é a melhor região do país para a nidificação de alfaiates. E depois também pernilongos, perdidos do mar, patos variados, incluindo patos de bico vermelho, frisadas. Portanto, é uma zona muitíssimo boa para ver aves aquáticas. Em termos de aves terrestres, esta região de Castros Marim destaca-se também por ter um dos principais núcleos da calhandrinha das marismas, que é uma pequena cotovia que só ocorre no sotavento algarvio. Depois, seguimos para o oeste. A nossa próxima paragem é na zona de Tavira. Tavira é uma cidade que fica aqui, como eu disse, na foz do rio Gilão, e é uma zona muito importante de produção de sal, tem várias salinas ainda em atividade, e as mais conhecidas são as salinas de Santa Luzia.
que ficam perto de um local chamado Pedras del Rei, cerca de 2 ou 3 quilómetros a oeste da cidade. Estas salinas são extremamente interessantes, são um dos locais de maior concentração de gaivotas de aldoim no final do verão. Elas nidificam nas Ilhas Barreira e depois gostam de se concentrar nas salinas. Também aparecem no inverno, mas é sobretudo em agosto, setembro, outubro que aparecem as maiores quantidades. Houve uma ocasião que estive aqui nestas salinas e contei, se a memória não me falha, 900 gaivotas de aldoim. É um dos melhores locais para as observar. Mas aparecem muitas outras coisas, aparece toda a espécie de limícolas, aparecem patos, incluindo arrabios, marrequinhas e piadeiras no inverno, aparecem flamingos, naturalmente, colhereiros e diversas outras aves aquáticas, como a garça branca grande, por exemplo, e corvos marinhos. As salinas têm um portão, como estão em exploração não convém andar a circular de carro lá dentro, mas normalmente não há restrições à circulação de pessoas e, portanto, a melhor forma de explorar este local é deixar o carro ao pé do portão e depois percorrer a pé. Há um percurso pedestre que dá a volta a todas as salinas, ao complexo inteiro, e há pessoas até que vão fazer jogging, outras vão passear de bicicleta, portanto o acesso é livre e a melhor forma de visitar as salinas é exatamente fazer um percurso pedestre a toda a volta. Há também, esqueci de dizer, as salinas de Santa Luzia estão aqui, há outras salinas também do outro lado, na direção de uma fortaleza que se chama o Forte do Rato. Portanto, há vários complexos de salinas na zona de Tavira, é uma zona muito interessante para procurar aves de salinas. Em frente a Tavira, para o lado do mar, temos uma das Ilhas Barreira, que eu falei, que é a Ilha de Tavira, é uma ilha muito longa, mas que eu já percorri a pé por diversas vezes. Não tem muitas aves residentes, tem a cotovia de popa, tem a calhandrinha das marismas, que também ocorre em Castros Marinho, e depois tem peneireiros, funhas dos juncos, pinta-roxos, mas na época de migração é um local muito interessante para procurar aves migradoras que aparecem por aqui, como cartaços, chascos, rabi-ruivos, testa branca, flosas variadas e petinhas. Este tipo de local, como as Ilhas Barreira, no Algarve, são especialmente interessantes na migração quando os ventos estão a soprar de leste, que trazem muitas aves para aqui, que noutras situações migrariam através de Espanha. Agora, antes de continuar para o oeste, damos um salto aqui até ao interior, na zona da Serra do Caldeirão, que é uma zona bastante acidentada. A Serra do Caldeirão está coberta por vastíssimos bosques de sobreiros, também tem zonas de esteva, mas são sobretudo sobreiros. A paisagem, por exemplo, na zona de Cachopo, que é uma aldeia do interior, tem este aspecto. Encontramos bosques de sobreiro muito interessantes e aqui encontramos uma maior diversidade de aves florestais que, por exemplo, no litoral do Algarve não encontramos, porque o litoral do Algarve é muito pouco florestado, tem sobretudo pomares de amendoeiras e de figueiras, tem alguns pinhais, mas os melhores bosques de sobreiro estão aqui na Serra. E neste tipo de habitat nós podemos encontrar coisas como o rabi-ruivo de testa branca, que é bastante frequente aqui na Serra do Caldeirão, e papa-ficos, a cotovia arbórea e diversos outros passeriformes. Trepadeira azul também é bastante frequente aqui no interior. Portanto, uma visita ao interior, sobretudo a estas zonas florestais e às ribeiras, que eu também já falei ao pé de Alcotim, são uma forma de encontrar espécies diferentes daquelas que encontramos junto à costa. Junto à costa encontramos essencialmente aves aquáticas, portanto garças, limícolas e gaivotas e afins, e encontramos alguns passeriformes de terrenos abertos, mas uma visita ao interior permite-nos encontrar realmente coisas diferentes. Agora, voltamos ao litoral. A próxima paragem é aqui na zona de Olhão. Olhão é a autoproclamada capital da Ria Formosa, está ali mesmo no centro geográfico da Ria. Tem uma ilha barreira em frente, que é a ilha da Armona, e tem outra quase em frente, que é a ilha da Colatra, embora a da Colatra já fique no concelho de Faro. E a partir de Olhão é onde se apanham barcos para as Ilhas Barreira, quer para a Armona, quer para a Colatra, que são mais duas ilhas que podem ser percorridas para visitar. Ambas têm as calhandrinhas das marismas, portanto há calhandrinhas das marismas na Ilha de Tavira, na Ilha da Armona e na Ilha da Colatra, e de resto, uma visita a estas ilhas, como o canal, a ria aqui é bastante larga, e normalmente a travessia de barco também permite fazer boas observações e ver limícolas maiores que não são tão fáceis de ver perto de terra firme como o maçarico real, aparecem em grande número aqui na ria, às vezes aparecem mergulhões de pescoço preto, mais raramente movelhas, águias pesqueiras há muitas a hivernar na ria, colhereiros, patos brancos, no inverno aparecem tordas mergulheiras ou mergulhões de pescoço preto, aparecem também aqui diversas espécies de gaivota. Nas salinas ao pé de Olhão, Olhão tem um complexo de salinas junto à cidade, que é um dos melhores locais para observar a gaivota de bico fino, que é uma gaivota parecida com o guincho,
que normalmente só aparece aqui no Sotavento. Elas para o oeste de Faro são relativamente escassas. Aparecem também em Tavira e em Castro Marim, mas aqui as salinas de Olhão são um dos melhores sítios para ver isso. E ao lado de Olhão, um bocadinho para leste, temos também um outro local chamado Quinta do Marim, que é onde se situa a sede do Parque Natural da Ria Formosa e que tem alguns percursos pedestres que atravessam uma zona de Pinhal, que também tem diversas espécies de passariformes. E, portanto, em Olhão, entre a Quinta do Marim, mais a leste, as Salinas a oeste e uma visita às Ilhas Barreira, é um concelho que também nos permite encontrar uma boa diversidade de espécies. Aqui uma fotografia das Salinas de Olhão, que ficam mesmo a oeste da cidade e podem ser percorridas a pé, não estão vedadas, e tal como as outras salinas é melhor na maré cheia. Normalmente tem aqui pernilongos, alfaiates, na migração e no inverno tem diversas outras espécies de limícolas, especialmente tarambolas, pilritos e rolas do mar. E depois, como eu disse, costuma haver aqui bandos de gaivotas de bico fino, garajaus, e às vezes aparecem também flamingos, garças e outras aves aquáticas. Portanto, é um local também muito interessante aqui junto à cidade de Olhão. Aqui uma vista a partir das Ilhas Barreira, neste caso a partir da Ilha da Colatra, como eu disse, fica a sul de Olhão e Faro, e aqui é uma foto tirada da Ilha da Colatra para norte. Portanto, isto é a cidade de Faro, eu aqui estou a sul de Faro, estou uns 5 km a sul, e portanto estou a ver Faro do lado sul, que é uma visão que só é possível ter quando estamos exatamente aqui nas Ilhas Barreira. Lá ao fundo vemos as elevações da Serra do Caldeirão. Portanto, esta fotografia é tirada aqui da Ilha da Colatra, que fica praticamente do ponto mais a sul. O ponto mais a sul de Portugal continental é esta pontinha que já fica na Ilha da Barreta, que se chama Cabo de Santa Maria. Depois, mais a oeste, temos aqui outro local muito conhecido, que é a zona do Ludo e da Quinta do Lago. A oeste de Faro, temos que ir até ao pé do aeroporto, o aeroporto fica aqui. Depois, ao oeste do aeroporto, há um grande complexo de salinas, que é o Ludo, e que também tem um pinhal, que é o Pinhal do Pontal, que é a zona onde se realiza aquela famosa concentração de motas que acontece todos os anos em julho. E depois, um pouco a oeste, temos a Quinta do Lago, que é uma zona de turismo residencial de luxo, e também tem muitas propriedades privadas, portanto, muitas moradias luxuosas. Tem aqui 1 ou 2 campos de golfe, e é exatamente junto a um dos campos de golfe que existe um dos lagos mais conhecidos do Algarve, que tem uma boa diversidade de patos e outras aves aquáticas. Este local, que se chama Lagoa de São Lourenço, tem este abrigo de observação, que tem a particularidade de ter 2 andares, que não é muito habitual, normalmente os abrigos só têm um andar. Este tem 2 andares, portanto, podem ver, tem aqui a escada para o andar de baixo e a escada para o andar de cima, tem aqui esta pequena paliçada, isto é a vista do andar de cima, e então vemos, é um lago coberto com manchas de vegetação emergente, costuma ter muitos caimões, é talvez o melhor sítio para ver caimões, e às vezes vêem-se aqui várias dezenas, galeirões, galinhas d'água, agora parece que anda lá um galeirão de crista, que é uma raridade, aparecem ibis, aparece toda a espécie de patos, incluindo zarro castanho, pato bico vermelho, zarro negrinha, tometeiros, piadeiras, barrequinhas, e reais e arrabios, portanto aparece praticamente todos os patos que há em Portugal. Os zarros são residentes, são bastante comuns, e depois aparecem garças, cegonhas e outras aves aquáticas. Portanto, um sítio muito bom, e as aves aqui são especialmente mansas e deixam-se fotografar bastante bem. Continuando para o oeste, há outro local bastante interessante, que é a zona de Vila Moura. Vila Moura, que também é conhecida como sendo um local de turismo, por causa dos seus hotéis e das suas praias. Logo a oeste de Vila Moura há um grande caniçal, chamado Caniçal de Vila Moura, e que ao lado tem uma zona que também se chama Parque Ambiental de Vila Moura. Tem lá 2 pequenos observatórios junto ao caniçal, e que eu penso que é o maior caniçal do Algarve, e aqui é possível encontrar espécies que não são tão fáceis de ver nos locais anteriores, nomeadamente espécies que gostam de caniçal, que é o caso da garça vermelha. No inverno, nos últimos anos, tem aparecido por lá um abtouro. Também aparece por aqui o garçote às vezes também aparece na Quinta do Lago, e depois junto aos observatórios, às vezes também é possível ver e fotografar o frango d'água, por exemplo. Depois, aqui na zona de Vila Moura, há números consideráveis do exótico de selão de cabeça preta, que também aparece na Quinta do Lago, bicos de lacre, e ao lado do Parque Ambiental há o metário, que costuma atrair muitas gaivotas, patos e mergulhões. A etar está vedada, não se pode entrar, mas é possível espreitar do lado de fora, junto à rede,
portanto, é a forma de ver o que é que está dentro dos tanques da ETAR, que costuma atrair também muitas aves aquáticas. Portanto, a ETAR de Vila Moura e o Parque Ambiental, que ficam logo ao oeste. Vila Moura fica mesmo ao lado de Quarteira, não está aqui marcado no mapa. Quarteira fica aqui, no concelho de Loulé. Ao lado de Quarteira a oeste fica Vila Moura, e um bocadinho a oeste de Vila Moura, logo à saída, fica então o Caniçal e o Parque Ambiental. Está aqui um aspecto do Caniçal de Vila Moura. Isto é junto à ponte, na avenida que liga ao centro de Vila Moura à chamada Praia da Falésia. Aqui tem uma ponte, e ao lado da ponte tem vista para o Caniçal. Aqui então às vezes é possível ver mergulhões de crista também, chapins de faces pretas no inverno, aparecem garças, tecelões, tartaranhões de espaúis. Isto é uma enorme mancha de caniço que se estende até lá ao fundo, e o Parque Ambiental é mais lá para trás, que esta fotografia está tirada para oeste. Continuamos no nosso percurso aqui pela Costa Algarvia, e a nossa próxima paragem é no concelho de Silves, junto a uma zona úmida que se tem tornado cada vez mais relevante nos últimos anos, que é a Lagoa dos Salgados. A Lagoa dos Salgados é uma lagoa costeira que existe não existe há muito tempo. Eu acho que ela existe há 20 ou 30 anos, porque antes isto era uma zona de sapal, e mais tarde isto acabou por ser transformado numa lagoa. Eram os antigos sapais de pera, e atualmente temos aqui uma lagoa, mas é uma lagoa pouco profunda e com imensa vegetação emergente. Portanto, tem todas as condições para atrair aves aquáticas. Realmente este é um local muito bom, e é um dos sítios mais procurados, quer pelos residentes, quer pelos visitantes do Algarve, os visitantes até estrangeiros que vão ao Algarve, porque este sítio tem uma grande diversidade de aves, particularmente patos, sobretudo no inverno, limícolas também aparecem, corvos marinhos, caimões, tecelões de cabeça preta, garajaus grandes, ibis também aparecem muitas, e diversos passariformes até de caniçal que aparecem aqui. Isto é um passadiço que percorre toda a orla sul da lagoa, o que faz com que seja muito fácil percorrer a parte ocidental, a parte sul, perdão, e um pouco da parte ocidental. Esta área não é protegida, nem é ZPE, portanto não é nem ZPE nem área protegida, o que desde há muito tempo que suscita preocupação a quem se interessa pela conservação, porque o local atrai realmente um grande número de aves. Há muito pouco tempo, penso que foi há menos de um mês, saiu a notícia de que o ICNF colocou em consulta pública a eventual passagem da Lagoa dos Salgados à área protegida. Portanto, parece que a situação atual está a evoluir no sentido desta área vir finalmente a ser classificada, o que a acontecer seria ótimo, porque é uma zona de grande relevância para as aves e que tem estado sujeita a muitas pressões. Nos últimos anos tinha havido notícias de que iam construir urbanizações aqui à volta, portanto esta área tem estado sob pressão, e se efetivamente vier a ser classificada, será uma forma de salvaguardar este tipo de habitat que não é assim tão comum no Algarve. Isto é a Lagoa dos Salgados, então, que fica entre a Armação de Pera e Albufeira. Continuando para o oeste, a nossa próxima paragem é em Lagoa. Lagoa, que fica um pouco a leste de Portimão, é uma cidade que também tem bastantes condições para atrair aves aquáticas, em grande parte devido à enorme extensão de arrozais que existe do lado norte da cidade. E há 3 conjuntos de arrozais nas imediações de Lagoa, e que costumam atrair bandos enormes de ibis, enormes, estou a falar às vezes com 900 aves ou mais, e também muitas garças, cegonhas, galinhas d'água e patos e limícolas. Junto mesmo à cidade, quase no centro, existe uma pequena charca que é conhecida pelo nome de Alagoas Brancas, fica junto à zona dos supermercados, e que atrai também, apesar de ficar mesmo à entrada da cidade, é um sítio que costuma ter um número considerável de aves, atrai muitas ibis que vão aqui dormir, pernilongos, patos variados, galinhas d'água, limícolas, e é um local que tem atraído muitas aves, apesar de ter um aspecto um bocadinho degradado, porque de facto o habitat não estará nas melhores condições, só que este local exerce uma atração pelas aves, provavelmente por ser dos raros locais de água doce aqui junto à costa do Algarve. Porque o Algarve quase não tem sítios de água doce, sem contarmos as albufeiras do interior, que são mais profundas. A maioria das zonas úmidas são zonas de água salobra ou salgada, e as aves que gostam de água doce têm muito poucos locais
disponíveis e, portanto, qualquer manchazinha, como é o caso deste sítio, tem um interesse muito grande para as aves, porque essas aves não têm muitas alternativas. Infelizmente, este local também está sob grande pressão, desde há mais de 2 anos ou 3 que se sabe que existe aqui um plano, um projeto para construir uma área comercial, e tem havido bastantes petições e movimentações nas redes sociais no sentido de tentar travar a destruição deste local, porque se este projeto for para a frente, o local será totalmente destruído. Mas não sei muito bem qual é a situação atual, sei que tem havido movimentações no sentido de travar isto, penso até que tem envolvido, portanto, tem envolvido a componente judicial, acho que isto meteu tribunais, não estou muito dentro do processo, mas desde há mais de 2 anos que existem estas notícias de que este local está em risco. Portanto, fica aqui a nota, as Alagoas Brancas, mesmo à saída de Lagoa para o lado sul, a cidade está aqui, as Lagoas Brancas estão do lado de baixo, os Arrozais são do lado norte, são então os locais de mais interesse aqui na zona de Lagoa. Depois passamos por Timão, passamos por cima do Rio Arado e chegamos aqui a outra zona úmida que existe do lado ocidental, entre Portimão e Lagos, que é o estuário do Rio Alvor, ou da Ria de Alvor. Chama-se Ria, mas na verdade, como podem ver, isto tem 2 rios. Tem aqui a Ribeira do Diastre, deste lado, e tem a Ribeira da Torre e o Rio Alvor aqui deste lado. Juntam-se os dois, portanto as 2 ribeiras juntam-se, formam um estuário e depois este estuário tem uma abertura única para o mar. Aqui no meio há uma pequena península. Isto fica quase tudo no concelho de Portimão, a parte central e a parte oriental. Este bocadito aqui é que fica no concelho de Lagos. Aqui um aspecto da zona central da Ria, que tem, aqui está o estuário, lá ao fundo vemos a cidade de Lagos, tem aqui um dique que isola esta zona, que tem uma zona de sapal e que está permanentemente inundada, mais ou menos. Este dique há 2 anos rebentou e a água do estuário passou a entrar por aqui, ficou aberto durante mais de 1 ano. Pelas notícias que eu tive recentemente, terão sido feitas obras de consolidação do local, portanto penso que o dique já esteja recuperado, não tenho a certeza. Mas esta é então a situação da Ria de Alvor. Esta zona, como quando o dique está intacto, não está sujeito ao regime das marés, é uma zona que serve de refúgio a muitas aves aquáticas, incluindo limícolas, mesmo não sendo salinas. Há umas salinas desativadas um bocadinho para norte, mas aqui há esta zona de sapal de águas pouco profundas que costuma atrair flamingos, garças, limícolas, etc. E depois então aqui temos a água do estuário propriamente dito. Antes de continuarmos para o oeste, damos um salto para norte até à serra mais elevada do Algarve, que é a Serra de Monchique. A Serra de Monchique, ao contrário da Serra do Caldeirão, não tem tantos sobreiros, tem algumas encostas que têm sobreiros, mas a Serra de Monchique é dominada sobretudo por pinheiros e eucaliptos, portanto, em termos de aves florestais, não tem a mesma diversidade que tem a Serra do Caldeirão. Por outro lado, a zona mais elevada da serra tem este aspecto, é uma zona já praticamente arborizada, com afloramentos rochosos e vegetação arbustiva e herbácea. E aqui encontramos também algumas aves que não são tão fáceis de encontrar junto ao litoral, particularmente. Na primavera há aqui um núcleo isolado de papamoras. Eu falei de papamoras nos primeiros dias, que é uma ave característica do norte e do centro do país, que ocorre em zonas serranas, mas já desde a publicação do primeiro Atlas que se sabe que há aqui em Monchique um núcleo isolado de papamoras que aparecem aqui a cantar na primavera. Depois aqui nestes topos, outras aves características são o melro azul, o pinta-roxo, a totinegra do mato. Depois no inverno aparecem o melro recular, às vezes até mais na passagem outonal e primaveril. Por vezes aparece o melro das rochas em passagem, que também gosta de parar aqui nestes sítios altos. E há registros também da ferreirinha alpina por estas bandas durante o inverno. Portanto, não há muitas espécies, mas o que há é um bocadito diferente. Isto é aqui o aspecto do ponto mais alto do Algarve, onde estão as antenas, num local chamado Foia, que fica mesmo a oeste da vila de Monchique, cá em cima. Depois seguimos até à costa ocidental. A costa ocidental é dominada aqui por um setor de rochas muito escarpadas, aqui no concelho de Algesur. Algesur é o concelho então do Algarve que está virado a oeste, e Algesur tem vários locais de interesse também. Tem esta zona do Planalto do Rogil, que é um planalto costeiro aqui que se estende para norte em direção ao Alentejo, que tem campos agrícolas e alguns bosquetes de pinheiro. E no Planalto do Rogil encontramos uma das raras populações de cisão do Algarve,
pelo menos há poucos anos ainda havia lá alguns a cantar. Encontramos também calhandrinhas nestes terrenos abertos e petinhas dos campos. Nesta zona é também bastante frequente a escrevedeira de garganta preta, que no sotavento é muito mais rara. Depois, temos aqui uma zona de escarpas, e nestas zonas de escarpas, junto a uma localidade que se chama Arrifana. As escarpas, como podem ver, são aqui de rochas escuras e muito verticais. Aqui encontramos espécies que gostam de nidificar em arribas, que é o caso do falcão peregrino, tem vários casais aqui nesta zona, em sítios completamente inacessíveis, e do andorinhão real. O andorinhão real tem aqui na costa sudoeste a segunda população mais importante do território, sendo que a mais importante de todas é no Douro Internacional, como falámos anteriormente. Portanto, as populações mais importantes estão em cantos opostos do país, é no extremo nordeste e no extremo sudoeste. Há bastantes andorinhões reais aqui na primavera, encontramos também andorinhões pálidos, águias cobreiras, totinegas do mato, e aqui nesta zona é o local tradicional de nidificação da águia pesqueira, embora nos últimos anos a espécie já não tenha estado presente, mas os últimos casais encontravam-se exatamente aqui nas arribas de Algesura, em ilhotes rochosos, e de vez em quando elas ainda aparecem por cá. Portanto, isto é o aspecto então das arribas aqui na zona da Arrifana. Um pouco a norte de Algesur há uma ribeira que vem da serra aqui de Espinhaço de Cão e que corre para o oeste, que é a ribeira de Algesur, e a ribeira de Algesur vai em meandros aqui por um vale bastante cavado e tem umas galerias ripícolas interessantes. Eu disse que na zona de Alcoutinho há galerias ripícolas, que está uma zona muito árida. Agora esta parte aqui ao oeste, muito mais atlântica, mais chuvosa, já tem uma vegetação muito mais desenvolvida. E então temos aqui o vale da ribeira de Algesur, que vai por aqui fora, e que aqui até nem é a zona, nem é o local em que as árvores são mais altas, mais perto da vila, que é para leste, as árvores ainda são maiores, mas estas galerias atraem bastantes passariformes, com destaque para a Flosa ibérica, que é comum por aqui. Também há papa fix, escrevedeira de garganta preta, roxinol, Flosa poliglota, são algumas das aves que nós podemos esperar encontrar aqui. À medida que nos vamos aproximando do mar, isto forma um pequeno estuário, também com sapais, que normalmente têm algumas limícolas e garças e outras aves aquáticas. Tem também umas pisciculturas abandonadas, um pouco antes da Foz, que são também procuradas pela águia pesqueira, que gosta de ir ali procurar peixes para se alimentar. Portanto, aqui entre Algesur e a costa. O Algarve tem muitos outros sítios de interesse, mas eu não tenho tempo para estar a falar deles todos em detalhe, portanto escolhi este conjunto como sendo uma amostra representativa do tipo de habitats e de locais que podemos encontrar. Falta-me falar do último, que é o ponto onde a terra acaba e o mar começa, como se costuma dizer, que é aqui a zona de Sagres e do Cabo de São Vicente. Esta zona é muito popular, especialmente no outono, por ser um local de migração, e todos os anos há um festival, mas esta zona tem interesse durante todo o ano. Reparem que isto é um local de migração porque há muitas aves que vão migrando ao longo da costa e vão chegando por aqui fora e à medida que vão seguindo a costa, chegam aqui. Claro que depois veem que isto não tem saída e têm que fazer uma de duas coisas, ou continuam mar adentro, que é o que fazem muitos passariformes, ou então, no caso das aves planadoras que não gostam de atravessar o mar, andam aqui às voltas, veem que isto não tem saída e depois saem para leste. É o que fazem os grifos e os milhafos e outras coisas. Uns vão ao longo da costa, outros fazem assim um arco pelo interior e às vezes aparecem grifos aqui a passar na zona de Alto, ou na zona de Cachopo, ou de Martim Longo, e depois continuam para a Espanha. Portanto, quer vão pelo litoral, quer vão pelo interior, há muitas rapinas que vêm parar a Sagres, vêm de norte, isto no outono, e depois seguem para o interior. Os passariformes também fazem aqui uma paragem antes de atravessar o mar, e isto significa que em setembro e outubro, toda esta zona de Sagres e os campos que há ali à volta são locais onde é possível encontrar uma boa diversidade de espécies migradoras, quer passariformes, quer rapinas. Um outro aspecto também muito interessante é olhar para as aves marinhas, porque este sítio, tal como o Cabo Carvoeiro, está assim, é proeminente, entra pelo mar adentro e é um local favorável para observar aves marinhas. E, portanto, as pessoas que vão a Sagres na altura da migração, muitas vezes aproveitam as primeiras horas do dia para observar aves marinhas. E aqui pode-se observar ou em Sagres mesmo, num sítio chamado Ponta da Atalaia, ou então no Cabo de São Vicente, que é aqui mais a oeste, junto ao Farol. Temos aqui uma vista aérea, também tirada de avião, que dá uma perspectiva do local. Vemos aqui o Cabo de São Vicente, com as suas escarpas. Isto é a estrada que vem de Sagres, portanto Sagres é mais para a direita. Vem por aqui fora a estrada, vem por aqui e depois termina aqui junto ao Farol. Estas arribas não são tão altas como as do Cabo Especial, isto tem cerca de 40 metros, acho eu.
portanto uma altura bastante mais favorável para estar a olhar para o mar. Normalmente o local que muitas pessoas escolhem para olhar para o mar tem que ser ao lado do farol, ou aqui à direita, porque o farol normalmente abre mais tarde, abre às 10 horas, ou assim, quem quer ir de manhã cedo ou vai aqui, ou vai para este lado. Depende também da direção do vento e do sol. Além destas aves migradoras, marinhas e terrestres, a zona de Sagres é também interessante, tem algumas aves residentes, por exemplo, o mel rasulo é frequente nestas escarpas, o corvo marinho de crista, de que já falámos nas berlengas, também tem aqui alguns casais nesta zona, e a gralha de bico vermelho tem uma população razoável, várias dezenas de indivíduos aqui na zona de Sagres. Esta zona aqui para norte, estes terrenos, chama-se o Val Santo, e é um local que também é muito procurado no outono, porque aparecem aqui aves migradoras, passariformes, e é um dos melhores locais em Portugal para ver o raro borrelho ruivo. Esta foto está tirada de sul para norte, vemos aqui a Costa Rochosa, temos aqui vários ilhéus, temos aqui esta ponta avermelhada que se chama a Ponta Ruiva, e depois lá muito ao longe vemos aqui esta península que se chama a Península da Carrapateira, que também é um local interessante para ver aves, e depois ainda mais a norte, muito ao longe, vemos a zona da Arrifana, que já falamos há pouco, ao pé de Algesur. Aqui, quando olhamos para o mar, podemos esperar ver as mesmas aves que eu já falei no Cabo Raso e no Cabo Carvoeiro, como, por exemplo, moleiros, pardelas, cagarras, andorinhas do mar, gansos patolas e, às vezes, painhos. 5 espécies típicas do Algarve, para ficarmos aqui com uma ideia do que podemos esperar encontrar. O roxinol do mato, que eu referi, uma espécie característica das zonas mais áridas das ribeiras do interior, em especial dos concelhos de Alcotim e Castros Marim, parece juntar a Ribeira do Leite, por exemplo, ou do Rio Vascão. A calhandrinha das marismas, que é a mais pequena dos alaudídeos portugueses, aparece na reserva de Castros Marim e nas Ilhas Barreira. A gaivota de Alduim, uma gaivota típica do Algarve, em especial do Sotavento, nidifica na Ilha da Barreta e aparece atualmente ao longo de todo o ano nas praias e principalmente em Salinas, com as maiores concentrações nas zonas de Tavira e Castros Marim. O noitibode nuca vermelha, que embora ocorra noutras zonas do país, é muito mais comum no Algarve do que em qualquer outra região, e portanto é uma das aves noturnas mais típicas e mais fáceis de encontrar na região de primavera. E finalmente o exemplo de uma rapina que aparece em Sagres na migração, que é a águia cobreira, que também tem alguns casais nidificantes no interior, na zona serrana. Deixamos o Algarve e vamos até à Madeira. Está aqui, podemos ver o mapa, está aqui a Madeira, aqui são os Açores que vamos a seguir e aqui são as Ilhas Canárias. A Madeira fica então até mais perto das Canárias do que do continente. Vamos então fazer aqui esta viagem, desde o continente até à Madeira, e vamos falar um pouco das aves do arquipélago. A Madeira, nós muitas vezes falamos da Madeira, mas a Madeira tanto se pode referir à ilha como se pode referir à região, e são coisas diferentes, porque a Madeira é composta por diversas ilhas. Tem a ilha principal, que é a Ilha da Madeira, está aqui, e depois tem uma ilha mais pequena que fica a nordeste, que é a Ilha do Porto Santo, está aqui, que é menos acidentada, é bastante mais árida que a Ilha da Madeira, tem uns ilhéus à volta, e depois aqui a sueste da Madeira temos este conjunto de 3 ilhas alongadas, que são as ilhas desertas. As ilhas desertas, embora bastante pequenas, são bastante elevadas, especialmente esta ilha central, que se chama Deserta Grande, que se ergue, penso que aos 400 ou quase 500 metros. Depois a sul temos outra ilha bastante rochosa, que é o Bugio, que é onde nidifica a freira das desertas, também chamada freira do Bugio. E a norte temos aqui uma ilha mais pequena, mais plana, que é um planalto que se chama o Ilhéu-Chão. São as ilhas desertas. Depois, cerca de 300 km a sul, temos as Ilhas Selvagens, que ficam quase nas Ilhas Canárias. Essas são muito mais longe, é uma viagem de quase 12 horas de barco para lá chegar. Eu nunca estive nas Selvagens, já estive na Madeira, no Porto Santo e nas desertas, mas nunca tive a oportunidade de visitar as Ilhas Selvagens. Aliás, não é muito fácil, porque precisamente devido à distância não há carreiras regulares para lá. Mas tem lá vigilantes em permanência. Ora bem, começamos então pela Ilha da Madeira, e na Madeira, para quem não sabe, a capital da Madeira é o Funchal, é uma das cidades mais populosas de Portugal, embora normalmente, como está nas ilhas, não aparece nas mesmas estatísticas, mas a cidade tem mais de 100 mil habitantes. É uma zona extremamente povoada, como podem ver, portanto tem uma área de casario bastante considerável. Aqui ao fundo, esta zona que nós vemos que faz lembrar o perfil de algumas serras do continente, são as ilhas desertas. Temos aqui a Deserta Grande, aqui
esta elevação, e depois ao lado também o Bugio, que fica mais a sul. Isto é então a encosta do Funchal, que fica na parte sul da ilha, que é a zona mais seca, mais soalheira, e por isso é a zona também mais turística. A Madeira, como viram, tem uma orientação leste-oeste, e as cristas estão no centro da ilha, e a parte norte é muito mais úmida e muito mais florestada. Portanto, há uma diferença enorme de habitat entre a parte sul mais seca e a parte norte mais úmida e chuvosa. E a crista central passa mais ou menos aqui pelo meio. Ora bem, e aqui na zona central, a Madeira tem dois picos bastante elevados, que vão acima dos 1800 metros, que são o Pico Ruivo e o Pico do Arieiro, e aqui na zona dos picos é um dos locais onde nidifica uma das aves marinhas mais raras do mundo, que é a freira da Madeira. A freira da Madeira, que é uma ave que já esteve criticamente ameaçada, não sei se ainda está com esse estatuto, nidifica em zonas inacessíveis dos terrenos mais elevados da Ilha da Madeira. Portanto, embora seja uma ave marinha, elas não nidificam em ilhéus junto ao mar. Em vez disso, vão para as zonas mais elevadas da ilha, quase aos 2000 metros, e é aí que elas fazem ninho. E depois vemos aqui todas estas escarpas. A Madeira é muito acidentada no interior e as encostas encontram-se cobertas por um tipo de vegetação que atualmente já está classificado como património mundial, que é a laurisilva. E a laurisilva é um tipo de habitat muito importante para uma outra ave endémica da Madeira, que é o pombo. O pombo da Madeira, que na Madeira é conhecido como pombo turcaz. Não devemos confundir com o nosso pombo turcaz, os nomes são muito parecidos. O nosso pombo turcaz é o Columba palumbes, o pombo que há na Madeira, o nome científico é mesmo Columba trocaz. Existem atualmente vários milhares de pombos, mas a espécie só existe na Ilha da Madeira e em mais sítio nenhum do mundo, e é exatamente nas florestas de laurisilva que eles ocorrem. Depois, percorrendo um pouco aqui a costa para o oeste, há aqui uma pequena vila, sede de concelho, que se chama Ponta do Sol. Ponta do Sol tem um interesse particular por causa de ter esta pequena charca. Esta charca é minúscula, isto tem menos de 100 metros de tamanho, mas é das raras charcas de água doce que há na Madeira. E tal como eu já referi para outras regiões, em zonas onde há pouca água doce, qualquer manchazinha de água doce é interessante para aves que não gostem de água salgada. E então esta lagoa, que se chama Lagoa do Lugar de Baixo, tem aqui, é uma lagoa pequenina, tem umas manchitas de caniço. É claro que pela sua pequena dimensão ela não suporta grandes populações de aves aquáticas, é capaz de ter um casal de galinha d'água ou um pouco mais, mas por ser dos raros locais de água doce, quando aparecem aves em migração, muitas delas vão parar aqui. Portanto, este sítio já tem um historial bastante longo de raridades entre garças, limícolas e outras aves aquáticas que acabam por fazer aqui uma paragem. Portanto, quando forem à Madeira, se tiverem a oportunidade, deem sempre uma espreitadela na Lagoa do Lugar de Baixo, aqui junto à Ponta do Sol, que é um sítio sempre com bastante potencial para aparecer alguma ave aquática mais interessante. Depois, no extremo noroeste, temos aqui a zona do Porto Muniz. A zona do Porto Muniz é especialmente interessante para fazer observação de aves marinhas na Madeira. Diz quem tem experiência que é o melhor local. Portanto, podem ver-se a passar também cagarras, moleiros, andorinhas do mar e outras espécies. É então aqui no cantinho do Porto Muniz que, em termos da configuração da ilha e da orientação dos ventos, é um dos locais mais favoráveis para olhar para o mar. Aqui nesta zona central, mas já mais longe da parte mais serrana, há um planalto e esta zona é conhecida pelo nome de Paúl da Serra. É uma zona bastante mais plana, ou seja, não é tão acidentada como outras zonas da ilha. Como podem ver, esta estrada aqui até vai bastante a direito e é razoavelmente plana. E aqui podemos encontrar algumas aves terrestres. A Madeira não tem tantas aves terrestres como o continente. Há muitas espécies que há no continente que não ocorrem na Madeira, mas tem algumas. E, portanto, há sempre a possibilidade de as observar. Em alguns casos até são subespécies endémicas. Uma das espécies é a totinegra tomilheira, que aparece aqui no Polo da Serra, é a Silvia conspicillata. Aparece também o corre-caminhos, que é uma espécie de petinha, que é a Antes bertelotti, que existe aqui. E depois há duas espécies de aves de rapina, que aparecem por aqui, que é o peneireiro, e o bútio comum, que na Madeira é conhecido pelo nome de manta. Também há gaviões, que na Madeira se chamam furabardos, mas esses ocorrem em zonas mais florestadas. Outras espécies que há por aqui é o canário, que é uma ave endémica da Madeira, dos Açores e das Canárias. O canário, mas não em versão doméstica, é o canário selvagem, o genuíno. Há muitos canários na Madeira, a alvéola cinzenta, que é a alvéola que nidifica nas ilhas,
E depois passariformes mais comuns como o melro, o pinta-sil e o pinta-roxo. Portanto, isto são algumas das aves que nós podemos esperar encontrar. E aqui o Paulo da Serra é um sítio interessante para procurar pequenas aves terrestres. Aqui, eu falei há pouco da Laurisilva. A Laurisilva fica sobretudo aqui na zona central. Há vários locais bons para visitar a Laurisilva. Um dos mais conhecidos é o sítio que é popularmente conhecido como sendo os Balcões, que tem um pequeno percurso pedestre e depois tem um mirador que permite olhar para os vales. É um dos sítios mais conhecidos para ver os pombos e que fica aqui junto, neste sítio onde eu marquei o círculo, que se chama Ribeiro Frio. Ribeiro Frio, e depois vamos junto a uns canais de água que se chamam as Levadas, através da Laurisilva, num percurso bastante plano. Chegamos lá ao tal balcão onde é possível ver então o pombo da Madeira e também outras aves, mais uma espécie endémica que é a estrelinha da Madeira, que é a Regulus madeirensis, que foi separada da nossa estrelinha real e que na Madeira é conhecida com o nome de bis-bis, e uma subespécie endémica de tentelhão e que aqui são muito mansinhos e que aproximam-se quase que vêm comer à mão aqui então na zona dos Balcões. Há outros locais para visitar a Laurisilva e eu já uma vez visitei aqui na zona de Santana, uma outra zona que eu acho muito bonita, que também tem percurso ao longo das Levadas, que se chama Caldeirão Verde, mas é uma zona um bocadinho mais remota, portanto demora mais tempo a chegar lá. O local mais acessível é realmente aqui no Ribeiro Frio, na zona dos Balcões, é o sítio mais próximo de Funchal então para poder observar o pombo. Finalmente, aqui a extremidade oriental da ilha é uma zona muito árida, sem vegetação, muito rochosa, que se chama a Ponta de São Lourenço. Tem este aspecto. Isto é tirado do lado do mar, portanto, de leste para oeste. Está aqui a última localidade, que fica já para lá do Machico, que se chama Caniçal. E depois, a estrada ainda vai mais ou menos até aqui ao fundo, depois termina, depois podemos andar aqui a pé. Isto é uma zona muito, muito rocha, quase sem vegetação. Esta zona tem uma boa densidade da Petinha, portanto, do Corre-Caminhos, da Andes Bertelotti, e é dos melhores locais para as vir e para as fotografar, porque elas costumam andar ali no parque de estacionamento. É uma espécie endémica da Madeira e das Canárias, só ocorre, não há nos Açores, há na Madeira, nas Canárias e nas Selvagens, e depois também há o canário e também há o pardal francês, que tem uma subespécie que é o Petroni madeirensis. Depois há aqui vários ilhéus, quer na Ponta de São Lourenço, quer nas zonas circundantes, que são locais de nidificação de aves marinhas, como a cagarra e a alma negra, que eu já vou falar a seguir, que é a bolveira e bolveira. Agora damos um salto até ao Porto Santo. O Porto Santo pode ser acedido de barco ou de avião, há um barco que faz a travessia numa hora, às vezes durante a travessia também é possível ver algumas aves marinhas. O Porto Santo é uma ilha bastante mais plana, é conhecida pelo seu enorme areal do lado sul, e depois tem um pico mais elevado lá ao fundo, que é o Pico da Ana Ferreira, que penso que fica aos 300 ou 400 metros. De resto é uma zona bastante plana, com campos agrícolas, não tem as zonas florestadas que há na Madeira, e portanto não há o pombo, nem há o gavião, nem há a estrelinha, mas como é uma zona mais seca, atrai outras espécies que na Madeira são mais raras. Uma delas é a polpa, que é bastante comum aqui em Porto Santo, é residente, e outra é o pardal espanhol. O pardal espanhol é uma espécie que colonizou a Madeira há menos de 100 anos, tanto quanto se sabe, antes de 1935 não havia pardais espanhóis na Madeira, e depois houve um episódio bastante prolongado de ventos de leste e vieram muitos do norte da África, e então estabeleceram-se, durante algum tempo até eram muito abundantes na Ilha da Madeira. Hoje em dia na Ilha da Madeira não são tão comuns, mas no Porto Santo continuam a ser. Então no Porto Santo, muitas polpas, muitos pardais espanhóis. Aqui ao fundo vemos alguns ilhéus, onde nidificam espécies, como eu disse, como a alma negra e penso que o painho da Madeira, o Acerodrome Castro, que agora é hidrobates, e cagarras. Há muitas cagarras também na Madeira. Aqui uma pequena charca de água doce perto da Vila Baleira, que é a principal localidade do Porto Santo, que se chama o Tanque. Tal como acontecia com a Lagoa do Lugar de Baixo, num sítio tão árido e que não tem água doce, qualquer local de água doce é o sítio melhor para procurar aves aquáticas. Já que apareceram colhereiros, já que apareceram patos, já que apareceram mergulhões, já que apareceram limícolas várias, portanto, a regra é sempre a mesma. Quando estamos num sítio destes, se queremos observar aves e se queremos encontrar alguma coisa diferente, é irmos aos pontos de água doce. No caso do Porto Santo, será aqui então o Tanque. Há também um campo de golfe na parte norte, que também tem lá 1 ou 2 lagos, que uma vez também tive a oportunidade de visitar, também vi lá, salvo erro, um mergulhão de pescoço preto e uma ibis. Portanto, pontos de água doce nestas ilhas são sempre locais, mesmo que tenham assim um aspecto que não me parece especialmente atrativo, só que é o único sítio de água doce e, portanto, é para onde as aves vão,
que é o sítio que se calhar tem melhores condições para se alimentar. Depois, uma nota sobre as ilhas desertas. As ilhas desertas são uma reserva natural e normalmente não podem ser visitadas. Tem uma população importante de cagarras a nidificar, tem a freira do bugio, tem alguns casais, penso eu, de andorinha do mar comum, de Sterneirundo, nidificam aqui também na região, penso que também no Porto Santo, se não estou em erro. E de resto tem muito poucas aves terrestres, tem os canários e tem os corre-caminhos, antes Bertalotti. Aqui um aspecto das ilhas desertas, isto tem um pequeno ancoradouro e tem aqui uma casa de apoio e de resto, como podem ver, a ilha é muito, muito escarpada, portanto é uma zona também de difícil progressão. De qualquer forma, atualmente o acesso de pessoas é muito condicionado. Lá ao fundo está então o Ilhéu do Bugio, onde nidifica a freira do Bugio. Portanto, há duas espécies de freira. Há a freira da Madeira, que nidifica no Pico do Arieiro e no Pico Ruivo. Não, acho que é só na zona do Pico do Arieiro, estou a dizer mal, mas é nas zonas mais elevadas da ilha. E depois há a freira do Bugio, que é a Pterodroma feae, que agora algumas autoridades até já consideram uma espécie diferente, que é a Pterodroma deserta, que nidifica aqui no Ilhéu do Bugio. E aqui na deserta também há o Oceanodroma castro. Há por aqui uns casais de alma negra, que eu não sei exatamente onde é que eles nidificam, mas, portanto, esta zona, toda ela é muito importante para aves marinhas, como acontece com a generalidade dos arquipélagos. 5 espécies típicas da Ilha da Madeira e da região autónoma. Temos aqui então o pombo, que é um pombo grande, do tamanho do nosso pombo turcaz, é o tal Columba trocaz, nome científico, mas que não tem a mancha branca do pescoço, em vez disso tem aqui um padrão rescado que faz lembrar a nossa rola brava. Aqui o corre-caminhos, que é a petinha da Madeira, que é uma petinha assim de aspecto mais cinzento, com as patas escuras, faz lembrar a nossa petinha ribeirinha, mas é mais cinzenta do que castanha, que tem o dorso rescado. Aqui a alma negra, que é a Bolvéria, que nidifica na região, é toda escura e caracteriza-se em particular por esta cauda bastante comprida e de ponta aguçada. Aqui a freira da Madeira, que nidifica no alto da serra, mas só vem a serra à noite, a terra à noite. Acontece muito com estas aves marinhas que, para evitar os predadores, andam o dia no mar e só vêm às colónias durante a noite. E como elas não são muito abundantes, são muito difíceis de ver no mar, e portanto é sempre um desafio conseguir encontrar quer esta freira, quer a freira das desertas. Finalmente, a estrelinha da Madeira, que é a Regus madeirensis, é parecida com a nossa estrelinha real, mas tem a cabeça um bocadinho mais cinzenta e a lista supraciliar branca é mais pequena. É muito frequente nas zonas de Laurisilva e pode ser vista com relativa facilidade em percursos como aqueles que eu falei há pouco, da zona dos balcões. Portanto, destas 5 espécies que temos aqui, 3 são endémicas da Madeira, que é o pombo, a estrelinha e a freira. A petinha é endémica do conjunto Madeira e Canárias, ocorre na Madeira, nas Selvagens e nas Canárias. E a alma negra sei que nidifica nas Canárias, nos Açores, penso que também nidifica em Cabo Verde, mas não tenho a certeza se é exclusiva da região. De qualquer forma, é uma das aves marinhas que podemos esperar encontrar nessa zona. Deixamos a Madeira e vamos à nossa última etapa, que são os Açores. Os Açores são este arquipélago que fica aqui, o mapa está um bocadinho inclinado, portanto os Açores ficam ao oeste do território de Portugal continental. Os Açores são um arquipélago composto por 9 ilhas e diferentes ilhéus. As ilhas encontram-se agrupadas em 3 conjuntos, que são normalmente designados Grupo Oriental, que é este, Grupo Central e Grupo Ocidental. O Grupo Oriental e o Grupo Ocidental têm 2 ilhas cada e o Grupo Central é o mais numeroso, tem 5. Eu não vou falar das ilhas todas, vou só falar de alguns locais selecionados, mas vou só referir a ilha maior é Ponta Delgada, é São Miguel, cuja capital é Ponta Delgada. Os Açores têm cerca de 250.000 de habitantes, aproximadamente, e metade desses habitantes, cerca de 120.000, estão aqui na ilha de São Miguel. Portanto, esta ilha tem tantos habitantes como o resto do arquipélago juntos. Dos restantes 120.000, metade estão nesta ilha, que é na Ilha Terceira, que é aqui, cuja capital é Angra do Heroísmo, tem cerca de 60.000 habitantes, portanto, excluindo São Miguel, a Terceira tem tantas pessoas como o resto dos Açores sem São Miguel. Ou seja, temos uma ilha com 120.000, uma ilha com 60.000 e depois a mnemónica que me ensinaram há uns anos para mais ou menos termos uma noção da distribuição da população é que depois de São Miguel, que tem 120, e Terceira, que tem 60, temos 3 ilhas com 15.000, 3 ilhas com 5.000 e temos o Corvo.
Os números não são exatamente estes, mas dá uma ideia. Portanto, as 3 ilhas com 15 mil habitantes são o Faial, cuja capital é a Horta, o Pico, cuja capital é... aliás, não tem capital, tem 3 sedes de concelho, que é Madalena, São Roque e Lages, e depois São Jorge, que tem Velas e Calheta. Portanto, estas são as 3 ilhas com 15 mil. Faial, Pico e São Jorge. As 3 ilhas com 5 mil são Santa Maria, está aqui, Graciosa e as Flores. Depois o Corvo, que tem 300 habitantes. Portanto, dá uma ideia mais ou menos da distribuição populacional. Este é o arquipélago mais distante, o grupo mais distante, menos povoado e também o que tem o clima mais agreste, é o mais chuvoso, está um bocadinho mais a norte no Atlântico. A ilha mais seca é aqui a ilha de Santa Maria, que fica mais a leste. Portanto, há uma diferença de clima bastante grande. Eu vou falar de 3 ilhas apenas, ou 4 ilhas, aliás. Vou falar da ilha de São Miguel, que é a mais importante também, e é a maior, e é aquela que tem o endemismo terrestre dos Açores, que eu já vou falar a seguir. Depois vou falar da Ilha Terceira, que também tem um local de grande interesse, e depois vou falar das Flores, e por fim vou falar do Corvo. As outras ilhas também têm alguns locais de observação, mas estas 4 são aquelas que eu considero mais interessantes em termos de observação de aves. Então, começando por São Miguel, peço desculpa que os círculos por alguma razão acenderam e apagaram. Bem, em São Miguel, esta ilha que tem este aspecto bastante alongado, e o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui, desde logo, 3 manchas azuis, que são as lagoas. São as principais lagoas dos Açores. Temos aqui ao oeste a Lagoa das 7 Cidades, que é uma lagoa composta por duas partes, que é a Lagoa Verde e a Lagoa Azul. A Lagoa das 7 Cidades, que fica numa antiga caldeira vulcânica. Temos aqui a meio a Lagoa do Fogo e depois aqui a leste a Lagoa das Furnas. Aqui embaixo fica Ponta Delgada, que é a capital da ilha e a capital até da região. Depois, aqui a leste, temos uma zona bastante serrana, que é a Serra da Tronqueira, na zona do Pico da Vara, e que vai a mais de 1000 metros, e aqui ainda encontramos umas manchas interessantes de Laurisilva, e aqui é onde podemos encontrar o único passariforme endémico dos Açores, que só ocorre na ilha de São Miguel, que é o priolo. O priolo que teve há muitos anos bastante ameaçado, e que atualmente já está numa situação bastante melhor, graças a projetos de conservação que foram desenvolvidos. Começamos exatamente então aqui, peço desculpa, pela Serra da Tronqueira. É uma zona muito recuada, que fica aqui no concelho, entre os concelhos de Nordeste e Povoação. Isto são estradas muito sinuosas para chegar desde Ponta Delgada até lá, mas é o único local do mundo onde se pode encontrar o priolo. Tem aqui tem este aspecto, faz lembrar algumas das zonas mais acidentadas da Ilha da Madeira, portanto também tem encostas cobertas de Laurisilva, e é aqui nesta zona, atualmente perto do Nordeste, existe um centro de interpretação, que penso que se chama o Centro de Interpretação do Priolo, que pode dar indicações sobre os locais de observação do priolo. Depois, a Lagoa das Furnas, que é um dos locais onde podemos encontrar aves aquáticas, mais uma vez é nas zonas de água doce que elas aparecem, e nos Açores, dada a sua posição no meio do Atlântico, são uma região onde aparecem muitas espécies vindas da região neártica, portanto da América do Norte. E tipicamente aparecem aqui patos e limícolas, e às vezes outras aves aquáticas. A Lagoa das Furnas é então um dos locais mais favoráveis. A Lagoa do Fogo não é tão interessante porque é uma lagoa muito cavada, mas a das Furnas sim, e a das 7 Cidades também. Temos aqui um aspecto da paisagem da Lagoa das Furnas. À volta já existem aqui muitas plantações de resinosas, que são umas resinosas que estão lá no continente, que é a Cryptomeria japónica. É uma árvore que existe um pouco por todos os Açores. Uma vez houve alguém que me explicou que nos Açores não se consegue plantar pinheiros porque aquilo é demasiado úmido e eles não se aguentam, e então os serviços florestais da região optaram pelas criptomérias, que, pelo que eu percebo, se dão melhor com este clima úmido, e existem plantações de criptomérias um pouco por toda a região. Depois, em Ponta Delgada, na cidade, vale a pena referir a Marina de Ponta Delgada, onde muitas vezes aparecem patos de mar, como por exemplo waders, e aparecem diversas espécies de gaivota. Em Ponta Delgada também já existe uma pequena população do periquito colar, que é uma espécie exótica, que também já existe no continente, já tem uma pequena população, e aparecem alguns passariformes, como os verdilhões e os pintacilgos e os pardais, que são tudo espécies introduzidas. Nos Açores, já agora a referir que em todas as ilhas há também o estorninho malhado, que é o Sturnus vulgaris, esse sim residente e não introduzido. Não há estorninho preto nos Açores, os estorninhos que lá é tudo Sturnus vulgaris.
Aqui então um aspecto da Marina de Ponta Delgada, que é um local bom para procurar gaivotas e eventualmente algumas limícolas aqui no Pardão. Depois então uma referência à Lagoa das Sete Cidades, que fica aqui no extremo ocidental, onde podemos também encontrar, por vezes, patos ou limícolas ou garças, muitas vezes espécies neárticas. A melhor altura nos Açores para procurar este tipo de aves divagantes é no mês de outubro, embora apareçam coisas noutras épocas do ano. Também aqui nesta zona, vale a pena referir a zona dos mosteiros, que é também um local favorável para fazer observação de aves marinhas. São então os locais mais interessantes na ilha de São Miguel. Está aqui então a zona dos mosteiros. Tem este aspecto, tem aqui uns ilhéus rochosos e é um sítio onde se pode olhar para o mar, também aparecem às vezes aqui umas limícolas em migração, portanto será um local bastante favorável. Deixamos o São Miguel e vamos à Ilha Terceira. A Ilha Terceira é uma ilha menos acidentada, é uma ilha mais plana, bastante densamente povoada. Eu penso que até tem uma densidade populacional superior à de São Miguel, porque tem metade da população, mas a área é muito menos de metade. A Ilha Terceira tem duas localidades, duas sedes de concelho, ambas cidades. Uma é Angra do Heroísmo, que é a capital, está aqui na parte sul, e a outra é Praia da Vitória. E a zona de Praia da Vitória é exatamente o local mais interessante para fazer observação, embora haja outros locais certamente na ilha, mas a Praia da Vitória é interessante, especialmente por causa deste sítio que se chama Cabo da Praia. O Cabo da Praia é um sítio que é uma antiga pedreira e que tem umas charcas, mas são umas charcas muito curiosas, porque são umas charcas que entram e esvaziam com a maré. Aquilo não está ligado ao mar e a água do mar entra por infiltração e quando a maré enche, aquilo fica cheio de água e quando a maré baixa, a água desaparece por infiltração. É o melhor local dos Açores para procurar limícolas. As limícolas são atraídas por este local como se isto fosse um ímã que atrai aqueles metais que são sensíveis à magnetização. As limícolas, não sei porquê, descobrem todos este sítio e vêm cá todas parar, e então o Cabo da Praia é o melhor sítio dos Açores para ver limícolas americanas. Aparecem às vezes dezenas de pilorritos americanos juntos aqui, de várias espécies, tarambolas, às vezes também patos, mas sobretudo limícolas. E então o Cabo da Praia, agora atualmente tem um depósito de combustível mesmo ao lado, mas uma parte da pedreira e desta zona das charcas ainda subsiste, e é um sítio que vale realmente a pena para procurar raridades. Depois ao lado também o Porto de Praia da Vitória também é um bom local para procurar gaivotas. Portanto, aqui um aspecto deste sítio do Cabo da Praia. A Praia da Vitória fica lá ao fundo. E depois temos aqui o tal depósito de combustíveis. E depois aqui estas charcas que eu estava a referir, que são assim umas charcas que vão enchendo e esvaziando com a maré, porque isto está separado do mar por uma espécie de um dique. E esta água não tem contacto com o mar, mas é a água do mar que entra por infiltração. E isto é um dos raros sítios que tem habitat para limícolas. Nem é uma questão de ser água doce, porque elas gostam de água salobra. O que acontece é que as costas dos Açores são todas escarpadas, praticamente não há praias, não há estuários, e então as limícolas não têm onde se alimentar e este sítio acaba por ser o que oferece melhores condições. Portanto, no outono e também noutras épocas do ano, é o melhor local para procurar este tipo de aves, é então aqui o Cabo da Praia. Perto da Praia da Vitória, da cidade propriamente dita, temos uma outra zona de água doce, que é o Paúl da Praia. Portanto, não devemos confundir. Cabo da Praia é este sítio, da pedreira, depois o Paúl da Praia, que é uma charcazinha, já mesmo praticamente dentro da cidade, que agora até foi recuperado, portanto ainda está com um aspecto engraçado, tem aqui estas zonas relevadas. Aqui aparecem outras espécies que preferem água doce, como por exemplo a galinha d'água, é regular aqui, e creio que também aparecem algumas aves migradoras, do estilo de garças, etc. O resto da ilha tem algumas zonas cobertas por laurisilva, não muitas, tem terrenos agrícolas, tem alguns pequenos reservatórios onde também aparecem patos, mergulhões e limícolas, e tem plantações de criptomélias. Entre as aves terrestres que podemos encontrar na Terceira, eu destacaria o pombo turcaz, aqui sim o turcaz que é o mesmo do continente, não é o da Madeira, é o Clumba palumbus, é bastante comum na Terceira, embora ocorra em todas as ilhas dos grupos Central e Oriental, e galinholas, há muitas galinholas nos Açores, especialmente aqui no grupo Central. Penso que as ilhas onde há mais é na Terceira e no Pico. Portanto, é uma espécie que se vê com alguma frequência nos Açores, é uma população residente de galinholas. Agora, para terminar, vamos só dar uma pequena visita ao grupo ocidental, que é o mais remoto, mas é aquele que é mais procurado por twitchers, que são pessoas que procuram raridades, e especialmente o corvo. Porquê? Porque o corvo
é o melhor sítio do Paleártico Ocidental para ver aves americanas. O Paleártico Ocidental é a região biogeográfica que abranha toda a Europa, o Norte da África, o Médio Oriente e ainda os Açores, a Madeira, as Canárias e Cabo Verde. E como há pessoas que trabalham a sua lista de espécies do Paleártico Ocidental e querem ver aves americanas dentro do Paleártico Ocidental, há muitas pessoas que vão às flores e especialmente ao corvo no outono para procurar então essas aves. Falo primeiro das flores. As flores são uma ilha bastante acidentada, apesar de ser uma ilha pequenina, que tem para aí, não sei, penso que tem 15 km de comprimento, acho eu, mas vai quase aos 900 metros, e aqui no Planalto Central tem nada menos do que 7 lagoas. Tem diferentes lagoas, elas estão relativamente perto umas das outras, umas são mais fundas que outras, há algumas que são muito cavadas. As mais interessantes são a Lagoa Seca e a Lagoa Rasa, acho que são estes os nomes, ficam lá no Planalto Central, onde também aparecem de vez em quando patos e limícolas, são as menos cavadas. Portanto, uma visita aqui pela parte central da Ilha das Flores, vale sempre a pena visitar estas lagoas, que são antigas caldeiras, que mais uma vez, por serem pontos de água doce, são sempre sítios com potencial para encontrar algo mais raro. Aqui junto a Santa Cruz das Flores, é uma zona de costa rochosa, e que é importante para a nidificação de aves marinhas. Aliás, todas as ilhas dos Açores são importantes para as aves marinhas, em especial em troços de costa rochosa ou em ilhéus, e as flores têm populações muito importantes do garajal rosado, como chamam nos Açores, ou da andorinha do mar rosa, que é a Seterna do Ugali, tem, penso que umas centenas de casais nas flores, também da andorinha do mar comum, que é a Seterna irundo, e depois de pardela sombria, painho da madeira, alma negra e principalmente cagarras, muitas cagarras. Eu penso que a população de cagarras dos Açores ultrapassa os 100 mil casais, ou 200 mil, é assim um número muito, muito elevado. Portanto, e a Ilha das Flores é uma das mais importantes para a nidificação de aves marinhas. Finalmente o corvo. O corvo, além de também ter bastantes aves marinhas, especialmente a pardela sombria e cagarras, é uma ilha pequena, mas tem lá no meio a sua caldeira, a antiga caldeira vulcânica que tem uma lagoa, e toda a Ilha do Corvo é local de romaria, então, de pessoas que procuram raridades, e aqui aparecem, além de aves aquáticas, aparecem sobretudo muitos passariformes e não só, pica-paus, cucos e às vezes até rapinas. É claro que estas aves podem aparecer noutras ilhas, podem aparecer nas flores. Como o corvo é muito mais pequeno, as aves são mais fáceis de encontrar. E, portanto, no outono normalmente aparecem muitos observadores do corvo e que estão ali em contacto uns com os outros à medida que vão encontrando as várias raridades. As flores, como eu disse, também podem atrair, até estão um bocadinho mais perto, só que o habitat é muito mais vasto e, portanto, as aves seriam mais difíceis de encontrar. Está aqui uma foto da caldeira do Corvo, do caldeirão, que tem a lagoa lá no meio, e nesta zona também aparecem aves aquáticas e depois aves terrestres aqui nas encostas. É então o aspecto da Ilha do Corvo. Eu nunca estive na Ilha do Corvo, estive 2 vezes nos Açores, mas não visitei as ilhas todas, nunca estive em Santa Maria, nem na Graciosa, nem no Corvo, estive nas restantes. Mas o Corvo, então, tem muito menos aves terrestres do que as outras ilhas, mas tem esta particularidade de ser muito interessante para as raridades. Então, 5 aves características dos Açores. Temos aqui em cima o priolo, que, como eu disse, é um passariforme endémico dos Açores e endémico da Ilha de São Miguel, só ocorre na Ilha da Tronqueira. É parecido com o nosso Dom Fafo, mas os machos não são o rosado vivo como os nossos, são assim com um tom mais deslavado, iguais às fêmeas, e além disso não tem o urupígio branco, ao contrário dos nossos, tem o urupígio cinza escuro. Depois aqui o canário na sua versão selvagem, que também ocorre na Madeira, é um passariforme muito comum em todo o arquipélago, é o equivalente do nosso chamariz, é um dos passariformes granívoros que está presentes por todo o lado. Aqui embaixo a andorinha do mar comum, a Seterna irundo, que tem importantes plónios nos Açores. Aqui a galinhola, que, como eu disse há pouco, é uma ave razoavelmente frequente nos Açores, em especial no grupo central. E, finalmente, aqui as cagarras, que têm nos Açores a mais importante população nidificante de todo o mundo. Com isto, chegamos ao final da nossa volta a Portugal. E recordo aqui, então, o itinerário que nos levou, ao longo destes 5 dias, a conhecer as diversas regiões de Portugal e das suas aves. Foi o final da viagem, espero que ela tenha sido do vosso agrado e fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Muito obrigado.